Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. E havia um homem com a mão paralisada. E ficaram de olho para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão paralisada: levante-se aqui para o meio. Ele lhes perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles nada respondiam. Então, lançando sobre eles um olhar de indignação e tristeza, por causa da dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e sua mão ficou curada. Logo que saíram daí, os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus para encontrar algum modo de matá-lo. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. O Evangelho e a palavra de Jesus são sempre o nosso alimento do dia, alimento que nos fortalece e nos ilumina na caminhada difícil da vida. Na leitura do Evangelho de Marcos, hoje encontramos Jesus que entra na sinagoga. Ele tinha o costume de participar das celebrações do povo. Há ali um homem com a mão atrofiada. Um deficiente físico não podia participar plenamente, pois era considerado impuro. Mesmo presente na comunidade, era marginalizado, devia manter-se afastado. Os adversários observam para ver se Jesus vai curar no sábado. Querem acusá-lo. Os que observam são os fariseus e os herodianos. O segundo mandamento da lei de Deus mandava santificar o sábado. Era proibido trabalhar nesse dia. Os fariseus diziam que curar um doente era o mesmo que trabalhar. Por isso ensinava: é proibido curar em dia de sábado. Colocava uma lei acima do bem-estar das pessoas. Jesus os incomodava, porque ele colocava o bem-estar das pessoas acima das normas e das leis. A preocupação dos fariseus e dos herodianos não era o zelo pela lei, mas sim a vontade de acusar e de eliminar Jesus, que os incomodava. Jesus pede duas coisas ao deficiente físico. Ele diz: levanta-te e vem aqui para o meio. A palavra levanta-te é a mesma que as comunidades do tempo de Marcos usavam para dizer ressuscitar. O deficiente deve ressuscitar, deve levantar-se, vir para o meio e ocupar o seu lugar. Os marginalizados, os excluídos, devem vir para o meio. Não podem ser excluídos. Devem ser incluídos e acolhidos.
deve estar junto com todo mundo. Jesus chamou o excluído para ficar no meio. E Jesus pergunta: em dia de sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matá-la? Ele podia ter perguntado: em dia de sábado é permitido curar, sim ou não? Aí todos teriam respondido: não é permitido. Mas Jesus mudou a pergunta. Para ele, naquele caso concreto, curar era o mesmo que fazer o bem, ou salvar uma vida. E não curar era o mesmo que fazer o mal, ou matar uma vida. Com a sua pergunta, Jesus colocou o dedo na chaga, denunciou a proibição de curar em dia de sábado como um sistema de morte. Pergunta sábia, muito inteligente. Os adversários ficaram sem resposta. Jesus reage com indignação e tristeza diante da atitude dos fariseus e herodianos. Ele manda o homem estender a mão e ela ficou curada. Curando o deficiente, Jesus mostrou que ele não estava de acordo com o sistema que colocava a lei acima da vida. Em resposta à ação de Jesus, os fariseus e os herodianos decidem matá-lo. Com essa decisão, confirma que são, de fato, defensores de um sistema de morte. Eles não têm medo de matar para defender o sistema contra Jesus que os ataca e critica em nome da vida. A conclusão a que se chega no fim destes 5 conflitos, narrados por Marcos, é que a boa notícia de Deus, tal como era anunciada por Jesus, dizia exatamente o contrário do ensinamento das autoridades religiosas da época. Por isso, no fim do último conflito, se prevê que Jesus não vai ter vida fácil e será combatido. A morte aparece no horizonte. Sem uma conversão sincera, não era possível as pessoas chegarem a uma compreensão correta da Boa Nova de Jesus. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.